Olá, estamos começando mais um episódio do Além do Divã. Meu nome é Bárbara Bin, sou psicóloga infanto-juvenil e terapeuta integrativa e tô aqui para trazer um pouquinho de consciência para você da forma como a nossa mente funciona, de como as nossas emoções e os nossos sentimentos interferem e impactam na nossa vida. E hoje eu tô aqui para conversar com você, que é pai, que é mãe ou que é cuidador de criança, sobre um assunto que pode ser, às vezes, um tanto quanto monstruoso, a gente não sabe lidar muito bem, mas que é um dos carros-chefes da prática clínica num consultório com terapia infantil, mas que você também pode estar utilizando aí na sua casa com as crianças, que é a tão chamada regulação emocional. O auxílio dos pais e dos cuidadores para a criança saber se autorregular é uma grandiosidade, porque com frequência uma criança entra num estado de crise, entra em contato com alguma emoção, em maior ou menor grau de intensidade, que acaba sendo demais e que sai do controle, e que se essa criança não tem as ferramentas adequadas para poder se autorregular, para se preservar, ou seja, para voltar para o estado inicial antes desta emoção ter tomado a frente, ela tende a crescer e a desenvolver traumas e questões psicológicas que acabam sendo muito destrutivas para suas vidas. Então, quando você auxilia o seu filho a lidar com alguma emoção, você está auxiliando com o que a gente chama dentro da psicologia na sua regulação emocional. E isso é uma baita contribuição se você pode e tem, claro, as ferramentas adequadas para auxiliá-los o quanto antes, o quanto mais cedo possível, porque aí eles tendo isso desenvolvido na sua infância, eles passam a funcionar sobre essas práticas. Então sempre, ou em grande parte das vezes, em que emoções muito fortes tomam conta dos seus corpinhos e das suas vidas, eles automaticamente relembram da possibilidade de se regular e têm os recursos necessários para poder voltar ao estado de bem-estar inicial e passar por aquele momento com muito mais facilidade. A regulação emocional é uma das bases da saúde mental e, nesse sentido, pessoas que não têm desenvolvidos isso dentro de si tendem a desenvolver problemas que são muito desafiantes em suas vidas. E aí que entra muitas vezes uma necessidade de fazer um acompanhamento terapêutico, de ter alguém para poder ensiná-los a lidar com essas emoções que vêm à flor da pele. Um exemplo disso é uma criança, por exemplo, que sente um medo quando está longe dos seus pais. Nesse sentido, a criança tendo esse medo não vai ter uma boa interação com os colegas na escola, toda vez que vai brincar vai ter a necessidade de estar perto dos pais e, não sabendo lidar com esse medo, vai acabar impactando no seu desenvolvimento social, no seu desenvolvimento até acadêmico, intelectual, porque vai trazer para as diferentes áreas das suas vidas à frente esta emoção que é o medo, por não estar em contato direto com os seus pais. Por isso que é tão importante assim nós sabermos lidar com as nossas emoções e principalmente sabermos ensinar as crianças a se autorregular desta forma. E é importantíssimo ressaltar que a criança, ela vem e ela nasce sem ter isso desenvolvido em si. Então, parte da responsabilidade dos adultos cuidadores que estão ao seu entorno poder auxiliá-los nesse desenvolvimento também e poder proporcionar a eles atividades que se internalizam como sendo algo fácil, leve e tranquilo de ser feitas. De que forma? Vou aqui trazer para vocês alguns exercícios ou alguns jeitos da gente poder auxiliar as nossas crianças em momentos em que a emoção toma conta e a gente perde um pouquinho o controle da nossa vida e esta autorregulação se faz necessária. Quando estamos com muita raiva, muito medo ou muito agitadas, é natural que a gente comece a respirar de forma mais intensa, principalmente usando os ombros e o peito.
E nesse sentido, essa aceleração faz com que o nosso corpo entre ainda mais nesses estados emocionais. E um meio da gente poder ensinar para as crianças a se autorregular, ou seja, voltar a esse estado mais tranquilo de estar e de ser, é concentrando sua respiração na forma em que o abdômen se movimente e não os ombros e o tórax. Essa respiração faz com que a gente diminua os nossos batimentos cardíacos, ou seja, a nossa resposta fisiológica a essas emoções que tomam a frente passam a ser diferentes, então a própria emoção também deixa de estar no controle e a gente volta a se centrar, volta a se acalmar e volta a relaxar. São práticas que a gente pode fazer tanto em momentos de crise, em que realmente essas emoções surjam ao longo do dia a dia, mas também em momentos de preparação para alguma atividade, por exemplo, antes de dormir, ou quando tá para fazer uma prova, ou tendo alguma atividade importante na escola que disparou uma ansiedade ou algum medo assim. Então, você pode usar isso de inúmeras formas com a sua criança em casa. E existem alguns jeitos da gente trabalhar isso em faixa etárias diferentes. O primeiro exercício que eu trago para você é para utilizar com crianças aí de 1, 2 aninhos de idade até mais ou menos uns 5 anos. É claro que se fizer sentido para você usar com qualquer criança de qualquer outra idade também sem nenhum problema, mas para as crianças menorzinhas, a gente pode fazer esse exercício da respiração abdominal, por exemplo, com a utilização de um ursinho, de um bichinho de pelúcia ou de algum brinquedo que seja macio. De que forma? Pedindo para ela se deitar e colocando esse objeto, esse bichinho ou esse brinquedo em cima da sua barriga. E pedindo para que ela respire, fazendo com que o bichinho se levante e depois que o bichinho abaixe. Ela percebe no momento em que ela faz isso e que ela está nessa ativação das emoções, que ela não está respirando com a barriga. E aí ela concentra sua atenção toda no abdômen então. E aí ela passa a fazer com que o movimento do bichinho suba e desça e, consequentemente, que a respiração passe a ser mais abdominal do que da parte aqui de cima do corpo. Isso por si só faz com que ela se autorregule, isso passa a ser uma diversão, uma brincadeira, e que ela volte ao seu estado ali de bem-estar inicial, sem os disparadores daquela crise. Um outro exercício para crianças um pouquinho mais velhas, lá pelos seus 6, 7 anos, que pode ser feito tanto com os objetos físicos em si, mas não tendo esses objetos não significa que não dê para fazer. Usar também esta ferramenta da respiração, mas através da representação de duas coisas, uma vela e uma flor. O que esses dois objetos podem fazer? Isso pode ser, sim, físico, como eu disse, né? Então, a vela serve pra gente assoprar a vela. E a flor pra gente respirar. Então, uma vez a gente assopra a vela e outra a gente respira o cheirinho da flor. Isso, como eu disse, pode ser fisicamente, mas se ela está num momento de crise ou se isso se faz ser necessário num momento em que esses objetos não estão ali presentes, é só a gente imaginar que essas duas coisas estão na nossa mão. Então, numa mão tem uma vela, na outra mão tem uma flor. Tudo bem, visualizou os dois objetos então? Então, assopra a vela e cheira a flor. Assopra a vela e cheira a flor. E o legal disso, gente, é que a gente ensina para as crianças, mas muitas vezes a gente acaba lembrando disso e a gente usa pra gente também. E o simples fato da gente lembrar que a respiração é importante, que tem a vela e tem a flor, a gente já começa a se autorregular enquanto adultos, eu digo, né? Mas essa também é uma forma da gente poder trazer esse conceito para as crianças. Um outro jeito também possível, crianças aí um pouquinho mais velhas agora, entre 7 e 8 anos de idade, é usar o exercício das mãos, pensando na respiração em 5 tempos. Não sei se você já ouviu falar nisso antes. Então ela vai fazendo um movimento de respiração e abaixando os dedos. Então inspira em 1, 2, 3, 4, 5 e solta. 1, 2, 3, 4 e 5. Isso, ela concentrando também a sua atenção para a palma da sua mão,
ela traz essa centração, esse olhar para si, esse olhar para dentro, concentrando a sua atenção na respiração, consequentemente, tirando esses movimentos aqui da parte de cima e trazendo um movimento mais aqui para o centro do seu corpo, trazendo essa autorregulação. Um outro jeito para trabalhar agora com crianças ainda mais velhas um pouquinho, de 10 a 12 anos e assim por diante, é aquela respiração em quadrado. É uma prática até bem conhecida dentro dos conceitos do mindfulness, da atenção, né, do foco de atenção naquilo que a gente está fazendo, atenção plena. Essa respiração quadrada diz respeito a gente visualizar um quadrado na nossa frente. Isso você pode ensinar para o seu filho ou para sua filha. Um quadrado na nossa frente e que cada lado do quadrado vai representar uma parte da respiração. Então vamos lá. Um lado, e pode começar de qualquer lado, tá, gente? Um lado ela inspira, no outro ela segura. Outro lado ela solta e mais uma vez segura. Então é uma respiração não em 5 tempos, agora um pouquinho mais rápida, mas que consiste nessa pausa, respira, solta, respira, pausa, respira, solta, respira. Então, duas, 3 vezes que se faz isso, já é mais do que suficiente, principalmente para a criança, para que ela volte a esse estado e aí sim ela possa avaliar o que é que ela tem que fazer ali, que seja melhor para ela, que seja mais contributivo. Todas essas formas de utilizar essa técnica da respiração, eu passei aqui para você como mais ou menos aí uma média dessas idades, mas todas elas podem ser feitas com crianças das mais diversas idades. Avalie aí o que fique mais fácil para sua criança entender ou que você sinta e perceba que pode funcionar ainda melhor para a sua criança e experimente, teste, veja como é que ela se sai utilizando esse tipo de respiração e quais os benefícios e os frutos que isso pode dar e trazer, não só para o seu filho, para a sua saúde mental, para a sua qualidade de vida e para o seu bem-estar, mas também para você, enquanto cuidador que sofre, que sente esse peso e que muitas vezes está perdido, não sabe lidar como cuidar da criança quando entra em estados como este. E como eu comecei o programa dizendo, os pais, os cuidadores acabam sendo as primeiras pessoas e que têm mais importância nesse auxílio para desenvolver na criança a sua autorregulação, a sua regulação emocional. E aqui a gente viu na prática como é que faz isso de formas muito simples e muito fáceis. Se você gostou do nosso papo de hoje, então eu te convido a me seguir nas redes sociais, @psi.barbarabim, que por lá eu compartilho mais dicas como esta e de outros assuntos e temas também relacionados à saúde psíquica das nossas crianças, mas também às técnicas integrativas e ao bem-estar da humanidade de uma forma geral. Nosso programa fica por aqui e eu te encontro no próximo programa do Além do Divã. Tchau, tchau!